A gente vai lidar com um conceito fundamental agora também para a construção de sistemas no Wix, que é o conceito de repetidores. Pegando o conceito, a gente vai entender o seguinte: se eu quisesse, por exemplo, ter um monte de cards de membros, eu teria que pegar um container aqui, por exemplo, colocar uma imagem qualquer aqui. Então, vou pegar a foto de uma pessoa. Você já entendeu, né? Um card de membros. Vou pesquisar aqui por pessoa, aí a gente vai pegar uma foto, pode ser alguma coisa nesse sentido aqui. Pronto. Então a gente adiciona aqui, né? Ela ficaria uma coisa mais ou menos assim, né? Só que aí vem uma questão, né? A gente precisa replicar isso, colocar isso de maneira organizada, e aí surge a necessidade de um template que se repita. E aí surge a solução do repetidor. Vou botar aqui no tamanho 18. Né? Então, ó, eu criei a Maria, mas se eu quisesse criar aqui o João, o José e o Pedro, eu teria que fazer uma réplica disso aqui, né? Então não é tão prático. E aí se eu mudo em um, o outro não alinha, e aí, por exemplo, eu já fico, ó, Maria, agora eu tenho que trocar, botar uma foto, aí se eu afastar aqui esse texto um pouco mais para baixo, eles ficam diferentes, e aí o repetidor surge como uma solução para isso, né? A gente vai vir aqui em repetidores, né, que aqui do lado aparece também na forma de repetidores. Às vezes eles são chamados de listas também, tá? Se eu botar aqui, busca texto, ferramentas de layout, eles vão aparecer como repetidores aqui, repetidores lá, então tá legal. Aqui a gente tem modelos prontos, ó, repetidores laterais, e eu vou pegar aquele que a gente estava usando, né? Vou botar aqui, que é a ideia de fazer cards, olha que legal. Então, por que isso aqui torna mais fácil pra gente aquele processo ali do lado, né? Vou aumentar aqui um pouquinho. Melhor, ao invés de aumentar aqui, eu vou diminuir aqui, né, para a gente poder colocar ali dentro. Então o conceito é simples. Então, vamos diminuir esse card aqui, pronto, e colocar ele aqui dentro. Aí a gente vai ver que magicamente, ó, esse mesmo layout ele é reproduzido nas outras caixas também, ó. Então vamos trazer mais para cá para a gente poder lidar com isso, ok? Então ele é reproduzido nas outras caixas. Se eu vier aqui, ó, e afastar esse nome para baixo, nas outras ele vai acompanhar, mantendo aí um padrão pra gente. Então o conceito de repetidor também pode ser uma lista, né, onde fica um embaixo do outro. Agora a gente teria aqui uma lista. Também é muito comum que a gente utilize repetidores como lista. Vou fazer um ajuste aqui nessa box e pronto, a gente já tem uma lista mais bonita, certo? Então, assim, enfim, tem que diminuir ali e trazer essa ancoragem aqui um pouco para baixo, para a gente poder diminuir. Pronto, certo? Então a gente tem uma lista, ó, Maria, Maria, Maria. Se eu afastar essa caixa aqui para cá, a gente consegue, né, que as outras repitam. Então o conceito de repetidor basicamente é esse. Mas o que um repetidor é na prática? Se a gente olhar aqui nas camadas, você vai ver que o repetidor ele é um monte de caixas, né? São caixas que se alinham ali e se repetem, né, dentro desse conteúdo. Então a maneira de selecionar um repetidor é normal aqui, né? A gente consegue fazer aqui repeater1.data, né? E a gente vai dar um console.log nesse repeater1.data. O que eu quero te mostrar com isso? Agora você relembrando aí os conceitos que a gente viu aqui no começo do curso, o conceito de array e o conceito de objetos. Você vê que o repetidor.data quer dizer que os dados do repetidor são um array. Ó. Então ele é um array com 3 objetos dentro. Por que 3 objetos? Porque são esses objetos aqui, ó, 1, 2, 3, são a quantidade de vezes que isso aparece.
Repetidores normalmente são usados ligados a bancos de dados para mostrar registros, normalmente, mas podem ser usados assim também. Então, se eu abrir aqui, ó, ele só tem o ID. É uma regra que os repetidores precisam ter IDs diferentes. Ah, legal, então a gente conseguiu passar para cá, a gente conseguiu ler os dados do repetidor. Eu conseguiria passar dados para um repetidor? Será que eu conseguiria passar dados para um repetidor? Então a gente vai criar aqui, ó, let dados do repetidor. A gente viu que ele recebe um array, então a gente vai criar um array. E é um array de objetos. Então vamos criar o primeiro objeto aqui, certo? Eu vou chamar esse ID aqui de 001. É regra também que o ID ele tem que ser um string, ele não pode ser um número, tá? O segundo objeto vai ser o ID 00002 e o terceiro, tá? Eu vou repetir aqui o underline ID 2.002. Você vai ver que isso aqui não é possível de acontecer. A gente vai dizer que repeater 1.data é igual a dados do repetidor, ok? Então vamos zerar aqui, vamos gerenciar esse processo, vamos apagar, deixar somente um item ali do repetidor. A gente consegue gerenciar selecionando o repetidor, né? Aqui, e vindo em gerenciar, e aí a gente consegue, né, deixar os itens que a gente quer. Então só tem um item e como eu passei dados, ele teria que passar a ter 3. Isso vai acontecer? Vamos visualizar aqui. Vamos ver o que acontece. Ó. Você vê que ele deu uma trava. Isso também é comum de acontecer e você tem que ficar ligado aqui no Wix sobre isso. Se a gente vier aqui, ó, em ferramentas de desenvolvimento, só aqui a gente consegue ver que existe um erro do repetidor, que está dizendo, ó, cada item do array deve ter um ID que contém um valor único. Tá vendo? Onde que esse erro aparece? Né? Só no debug do navegador. Tá? Então, mas é um erro que eu já identifiquei e estou te falando aqui. Então, se a gente, ao invés de 002 aqui, botar 003, tem um erro aqui, faltou um underline ID. Então, não é simplesmente underline ID, tá, gente? Não é simplesmente ID, é underline ID. Então, a gente vai sempre ter erro ali se a gente não fizer essa estrutura. Então, aqui certinho, ó, 3 itens são os 3 itens que a gente passou. Ah, Bedroll, mas eu não queria que o nome fosse Maria, né? Então, a gente teria, por exemplo, que alimentar aqui criando uma chave nova, ó, chamada nome, Carlos, certo? Nome João, e mais um nome aí, nome, 2 pontos, Pedro, certo? Então, agora a gente tem nome ali também na chave. Mas o que que muda pra gente de fato? Não muda nada, continua aparecendo Maria. Por quê? Agora a gente precisa informar para o repetidor, né, que o TXT5, que a gente vai chamar de TXT nome, precisa receber dados de maneira dinâmica. E como que a gente faz isso? Após passar os dados para o repetidor, eu preciso dizer aqui repeater1.onItemReady, que é um método do repetidor, que significa literalmente quando os itens estiverem prontos, a gente passa uma função aqui dentro, né, que pode ser uma função anônima, que deve ser uma função anônima com 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é o parâmetro identificador de componente, normalmente a gente chama de item, e o segundo são os valores dos dados, né, que a gente consegue refletir, e a gente chama de item data. Tá? Passei uma function, mas vamos passar aqui como boa prática uma arrow function, tá? Assim, dessa maneira. Então, uma arrow function anônima. Então, eu viria aqui e diria que txt nome.text é igual a item data. Por que item data? Porque item data é um reflexo de cada linha dessa aqui. Então, item data.nome, certo? Vamos ver o que vai acontecer nesse aspecto aí. Vamos entender aí o que vai acontecer. Você vai ver que todos ficaram Pedro. Por que todos ficaram Pedro? Significa que ele pegou esse último aqui e passou para todos. O que eu não fiz aqui?
eu fiz uma seleção usando o cifrão W, e o cifrão W é a seleção genérica, né, do componente. Então eu preciso usar essa variável que a gente criou aqui, que é a variável item, que faz a seleção dos componentes individualmente. Então eu estou te dizendo que individualmente o txt nome, nessa linha aqui, deve receber o seu dado relativo. Olha que bacana. Então, Carlos, João e Pedro. Isso também aconteceria para foto, né? A gente passaria ali o IMG, né? A gente, claro, teria que ter esse dado aqui da foto, né? Aquela image X aqui, ó, image X, né? Item, lógico, image X.1.src, e aí a gente passaria também o dado da foto. Então, dessa maneira, a gente consegue pegar um array que tem que ter um ID único no objeto, passar para o repetidor e passar os dados de acordo aqui, ó, com essa estrutura aqui, para onde a gente quer. Então, dessa maneira a gente consegue organizar dados dentro de um repetidor, ok?